família, o líder no seu trabalho, um líder em alguma área você precisa liderar. Porque se nós não lideramos, alguém vai estar liderando. Liderança significa influência. Então, se nós não estivermos influenciando nossos filhos no caminho certo, outras pessoas estarão. Se nós não estivermos liderando na nossa área de atuação, alguém estará. Porque nunca fica nada sem alguém na frente. Então, nós temos que aprender as áreas que Deus deseja que a gente lidere. Muitas vezes as pessoas se comportam nem como líderes de sua própria vida. E liderança envolve muitas decisões. Se você não for capaz de tomar decisões para a sua própria vida, quem vai tomar elas por você? Então o líder, ele toma decisões. E nós desejamos ser líderes segundo o coração de Deus. Existem muitos maus líderes por aí? E como, né? Olha o celular da pastora aí. É a mãe dela. Posso? Minha sogra. A gente estava lá esse fim de semana, né? Foi aniversário do meu sogro e aniversário do meu cunhado. Então, ela sempre pede para quando a gente chega aqui de viagem, liga para ela. E a gente sempre esquece de ligar. A gente vem com a cabeça na igreja, vem pensando no horário, vem pensando em vocês, enfim, e aí a gente acaba esquecendo. Daí não sabe como é mãe, né? Mãe se preocupa mesmo, não interessa a idade que você tem. Na verdade, Fran? Verdade. Quantas mensagens no WhatsApp do grupo da igreja a Fran posta lá? Débora, cadê você? Vergonha. Não sei se vocês estão olhando com o violão aqui. Eu vou fazer um acústico nessa noite. Ruim. Vocês vão tudo sair correndo. Amém. Vamos orar. Paizinho querido, eu quero lhe agradecer por essa noite. Muito obrigado pelo privilégio de poder compartilhar a tua palavra para essa igreja linda. Senhor, eu peço que o Senhor possa falar através, Senhor Deus, dessa mensagem no coração de cada um. Senhor Deus, penetra, Senhor, vai além do entendimento, vai além, Senhor Deus, e vai lá na alma, Senhor Deus nossa, nessa noite. Convence-nos, Senhor, de tudo que está errado em nossas vidas. Convence-nos do que precisamos acertar, Senhor. Convence-nos do que precisamos nos arrepender, Pai, para que possamos de fato acertar o alvo. Nós queremos acertar o alvo. Nós queremos te agradar, Pai. Então nessa noite nos ajuda, para a honra e glória do Teu nome, a compreender um pouco mais das profundezas do Teu amor, da altura do Teu amor, da largura do Teu amor, Pai. Em nome de Jesus, que cada um aqui possa sair desse lugar nessa noite com vontade de ficar mais íntimo Teu, Senhor, com vontade de Te conhecer mais, porque assim é o nosso Deus, um Deus maravilhoso. Obrigado, Jesus. Amém. Amém? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Samuel capítulo 17. E o tema da mensagem de hoje vai ser sobre Davi. Nós vamos falar sobre Davi, a liderança na vida de Davi, o cara que matou Golias. Eu acho que essa história de Davi e Golias, eu acho que é uma das histórias mais famosas que existe por aí. Eu acho que muita gente que nunca pisou numa igreja, muita gente que nunca abriu a Bíblia, já ouviu falar de Davi e Golias em algum momento, certo ou errado? Todos vocês já ouviram falar de Davi e Golias? Golias era um cara pequeno ou um cara grande? Um cara grande, era um gigante. Então assim, eu creio que a maioria de vocês já ouviram falar dessa história, mas o nosso foco de hoje é extrair princípios de liderança na vida de Davi, que começou nessa história. Na verdade começou até um pouco antes, mas eu preciso contar uma coisa para vocês aqui, que... Uma coisa para vocês aqui, uma historinha que eu vi que eu achei bacana. Tem um pastor que eu tive o privilégio de conhecer, e ele contou uma história e eu decidi pegar a história dele e adaptar para a minha realidade, né?
E a realidade é o seguinte, né? Não sei se vocês sabem, eu estou fazendo uma dieta. Até passei mal no ano passado. Verdade. Então assim, dieta é difícil, eu nunca fiz nenhuma, primeira vez. É muito difícil, mas eu estou conseguindo, eu consegui esse fim de semana todo não tomar refrigerante. Imagina, um monte de Coca-Cola do meu lado, um monte de coisa gostosa rolando. Então eu estou conseguindo ficar bem comedido aí. Então glória a Deus por isso. Mas a motivação foi porque a minha esposa chegou e falou assim: olha amor, então, você está com um corpo tão lindo, você está parecendo um ator da Rede Globo. Uau. Na hora eu pensei, quem? Cauã Raymond? Pô, o cara conseguiu até ser garoto propaganda do Giorgio Armani, né? Agora o cara vai desfilar de terno Armani. Aí eu pensei, não, Leandro Hassum. Aí ela me convenceu, né? Pô, ficando igual Leandro Hassum, ela vai me cuidar, né? Brincadeira, gente, mas ela me motivou bastante, então vamos aí, espero que vocês notem a diferença aí nos próximos meses. E me encorajem, tá, gente? É isso aí, a gente precisa de bastante encorajamento quando você está numa dieta. Mas eu queria nessa noite falar para vocês a importância dessa mensagem. Se você puder aplicar, eu vou falar sobre 8 princípios de liderança da vida de Davi. Espero conseguir falar sobre todos eles. Então assim, se você aplicar esses princípios na sua vida, eu tenho certeza que você vai se tornar um líder segundo o coração de Deus. E Deus deseja e almeja isso, porque existem muitos líderes ruins por aí. Existe muita gente influenciando outros para o mau caminho. Existe muita gente por aí influenciando as pessoas a se perderem, seja em qual for o sentido. Mas hoje nós vamos falar sobre ser um líder conforme a vontade de Deus, baseado em Davi. Então Davi tem um currículo e tanto. Se nós fôssemos aqui, nós temos a Regiane aqui que trabalha com recursos humanos, que faz bastante entrevista, treinamento. Se ela pegasse o currículo de Davi, será que ela o contrataria? Gente, Davi tem um currículo fantástico. Eu não sei, mas ele foi um cara que pegou um bando de desocupados e transformou em guerreiros valentes. Então ele tem liderança. Ele é um cara que entende de gerenciamento, ele é um cara que sabe desenvolver pessoas. Então ele transformou esse bando de desocupados em guerreiros poderosos. Ele conquistou uma cidade inteira, a cidade de Jerusalém. Ela não pertencia ao povo de Deus. Ele foi lá e conquistou essa cidade de Jerusalém, uma cidade super difícil. Ele usou de estratégia, ele tinha estratégia. Ele é um cara que fazia várias coisas acontecerem na prática, não vivia só na teoria. Ele trouxe a arca da aliança de Deus de volta para Jerusalém e consolidou em Jerusalém a adoração a Deus, né? Porque o povo estava meio que adorando outros deuses, o povo estava um pouco perdido e ao trazer a arca, aqueles que estavam perdidos renovaram sua fé em Deus, renovaram sua vontade de adorar a Deus, e a adoração a Deus foi reestabelecida, foi consolidada ali naquele lugar. E ele estabeleceu uma dinastia e tanto, deixou um legado e tanto, porque o próprio Jesus é conhecido como filho de Davi. Então, realmente é um cara que tem um currículo, né? Se a gente colocasse hoje em termos profissionais e corporativo, ele aumentou, né, a influência de Israel, ele uniu, a nação estava dividida em duas quando ele se tornou rei. Existia o povo de Judá, que não queria muito a ver com Israel, e o povo de Israel, eles eram irmãos, porém andavam separados, e ele conseguiu unir esses dois povos, Judá e Israel, e ganhou um título que a gente vê na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus. Bom o currículo dele? Muito bom, né? Mas como tudo isso começou? Como que começou essa história de sucesso? Nós sabemos aqui, e falamos aqui, batemos na tecla aqui, que líderes não nascem prontos. Eles são desenvolvidos ao longo do caminho. As decisões que nós tomamos durante a nossa vida vão determinar nosso destino e a qualidade da nossa liderança quando nós chegarmos lá. Então, vamos falar um pouquinho do histórico, de história.
O que aconteceu? O que fez com que Davi se tornasse um rei a princípio? Bom, Israel era uma nação que não tinha rei, e Deus era o rei de Israel. Sendo que o nosso Deus é um Deus invisível. Ele é invisível, mas ele é real. Você consegue ver o vento? Não conseguimos, mas você sente o vento? Sim. Você sente o vento. Quando ele está frio, quando ele está quente, quando está no noroeste, você sente o vento. Deus é a mesma forma. Nós não enxergamos Deus, mas nós sentimos Deus. E nós vemos o poder de transformação que Ele tem quando nós olhamos para nossas vidas hoje, como ela era antes, a vida de alguém que você conhece, e nós vemos a realidade de Deus. Então Deus era o Deus de Israel. Israel queria muito um rei que eles pudessem tocar, que eles pudessem, de alguma forma, como as outras nações. E aí eles pediram um rei para Deus. E falou: Deus, nós queremos um rei, Deus, nós queremos um rei, Deus, nós queremos um rei, Deus, nós queremos um rei. E você sabe que quando a gente fica pedindo muito, a gente cede, né? Quem é pai aqui sabe, teu filho fica lá: pai, eu quero, 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 pai, eu quero. Uma hora aquele negócio te irrita tanto que toma. E às vezes Deus nos dá coisas que Ele não deseja nos dar, mas porque a gente fica tanto pedindo, então tá. Depois as consequências, né? E eles escolheram um cara chamado Saul, um cara alto, boa pinta, malhador, né? Um cara forte, né? Porém um líder horrível. Então Saul, ele foi um cara que desobedeceu os mandamentos de Deus, ele não fez a vontade de Deus, ele foi desqualificado para liderar o povo de Deus. E aí Deus falou com um homem chamado Samuel, que era profeta, e falou: vá à casa de Jessé, e lá você vai ungir um homem, segundo o meu coração, no qual eu quero usar para liderar a minha nação. Samuel foi. E quando ele chegou lá, na casa de Jessé, Jessé era um cara que tinha 8 filhos. Alguém aqui tem 8 filhos? Alguém aqui tem 8 irmãos? Não? Opa, tem? Mais, 9 irmãos? Nós achamos alguém com a família maior que a Jessé. Então Jessé tinha 8 filhos. E eu queria falar uma coisa para vocês. Qual a diferença entre ser chamado e ser escolhido? Né? Então, o profeta Samuel chegou na casa de Jessé. Filho, não estava sabendo que está com isso aqui não. Então, nós tomar uma aguinha. Deus me dá graça. E vamos tomar umas palmadas. Então, os profetas Samuel chegou lá na casa de Davi, na casa de Jessé, e falou: olha, Jessé, eu quero ver os seus filhos. E ele foi chamando os filhos do primogênito e descendo. Chegou o primeiro primogênito, chamado Eliabe. Quando Samuel bateu o olho naquele cara, certamente esse é o escolhido do Senhor, porque ele tinha boa aparência, porque ele era um cara boa pompa, enfim. Mas Deus falou assim: não, esse não é o meu escolhido, porque eu não sou como um homem. O homem vê a aparência, porém eu, Deus, vejo o coração. Aí mandou chamar um outro filho, Abinadab, depois veio Samar, e aí foram chamando um a um. Chamou até o 7º filho. E Samuel, Deus disse para Samuel: ainda não é nenhum desses. Aí ele perguntou: tem algum outro filho? Ele falou: olha, tem o caçula que está lá cuidando das ovelhas. Mande chamar. Você viu que 7 foram chamados? Mas quando o profeta bateu o olho em Davi, o Espírito Santo testificou no coração daquele profeta e disse: esse é o meu escolhido, unja. A Bíblia fala que Davi tinha mais ou menos 16 anos. Quando o profeta derramou óleo sobre ele, que era o costume da consagração, e colocou óleo sobre ele, a Bíblia fala que o Espírito Santo naquele momento se apoderou de Davi. Então, todos os 8 irmãos de Davi foram chamados, porém só um foi escolhido.
Quando eu li essa passagem, eu fiquei pensando, olha onde a história de Davi começou. A história de Davi pode ser a sua história, pode ser a minha história. A história de Davi, o favor de Deus veio sobre a vida dele por uma questão de harpa. Imagina que isso aqui é uma harpa. A Bíblia fala que Davi tinha uma harpa. Onde ele ia, ele levava essa harpa. Quando ele estava apacentando as ovelhas do pai dele, enquanto as ovelhas ficavam lá pastando, ele ficava... Até um negócio aqui está atrapalhando minhas notas. Deus é bom, eu te amo demais. E ele fazia um solinho para Deus. Ele na harpa, ele fazia notas que só Deus conhecia. E ele tinha aquele momento de intimidade com Deus. Uma coisa que não esperava nada em troca. E era simplesmente pura adoração a Deus. E ali ele passou a ter intimidade com Deus. Ele passou a ouvir a voz de Deus. Ele passou a entender e compreender quem era Deus. E naqueles momentos ele escrevia canções, naqueles momentos ele sentia a presença de Deus, naqueles momentos do sereno da noite, enfim, ele tinha encontro com Deus. Não é à toa que ele não só foi chamado, mas foi escolhido. Filho, na salinha é legal. Primeira vez que ele não quer ir na salinha, gente. Segunda? Né? Bom, e aí, Hércules? Tudo bem? Muito bom. Gente, o Hércules e a Lediane vão casar, gente, mês que vem. É isso aí, gente. Falta pouco, hein? Contagem regressiva. Muito legal. Amanhã eu vou reservar meu hotel para ir, tá? Bom, voltando ao assunto. Davi foi escolhido porque ele era um cara que Deus podia confiar. Porque ele era um cara que sabia se relacionar com Deus. Essa é uma diferença bem drástica de quem Deus escolhe. Se você quer ser um escolhido de Deus, não só chamado, mas escolhido, procure aprender a desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. E Davi fez isso desde a sua juventude. E ali ele foi escolhido e se tornou ali o homem ungido de Deus para se tornar um rei. Então, abra lá 1 Samuel 17 e começa a nossa história aqui. Bom, diz assim: os filisteus juntaram suas forças para a guerra e reuniram em Socó de Judá, e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2 metros e 90 centímetros de altura. Gente, nunca vi um cara tão alto. Eu já vi jogadores de basquete antes, os caras são grandes, mas esse aqui, 2 metros e 90 centímetros. Ele não precisava nem enterrar, né? Ele fazia assim. Então, ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A caneleira era para ele jogar futebol, para detonar a canela dos outros. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Gente, agora imagina você dar de cara com um cabra desse. Imagina você dar de cara com um cabra desse que quer te pegar. Então o cara vem com toda essa pompa. É de impressionar qualquer um. Pô, a armadura do cara, a lança do cara, a espada, o escudo. Ainda tinha um outro cara que ia na frente dele. Ele ainda tinha um auxiliar para botar mais medo ainda, né? Não é um, é dois, é um grande e um pequeno, um na frente. Então assim, a pompa toda. E às vezes
Esse inimigo nessa noite representa coisas que a gente tem que enfrentar na vida. Então Golias representa coisas que nós enfrentamos na nossa vida. Então às vezes ele impressiona a gente, vem com toda essa pompa, mas na história segue, nós vemos que nem toda essa pompa aqui foi suficiente para impedir o Filho de Deus Davi que o derrubasse. Não impediu a queda desse inimigo. Muitas vezes o seu desafio está tão equipado, tantas vezes eles têm tantos recursos, o seu inimigo tem tantos recursos, que você fala, como que eu, o pouco que eu tenho, vou conseguir enfrentar esse gigante? Como que eu, o pouco que eu tenho, vou conseguir derrotar esse gigante na minha vida, na minha história? Então, hoje vai servir de encorajamento para você, que não significa nada a pompa e o tamanho do seu desafio. Deus pode todas as coisas. Golias parou e gritou às tropas de Israel no versículo 8: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu Saul, e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. E o medo entrou no coração daqueles homens. Medo paralisa. Medo paralisa a gente de uma forma tão grande. Eu sei que eu fui no Wet n Wild com um sobrinho meu, um sobrinho da minha esposa. Ele é novinho, mas ele é desse tamanho. E a gente estava indo lá na privada, que é um escorregador assim, que faz assim, que parece uma privada, mas você cai. E você se sente um cocô de verdade, mas é emocionante. Você se sente, quem foi sabe. O menino travou lá. Ele segurou toda a fila, uma fila gigantesca, todo mundo eufórico para descer na privada, todo mundo querendo se sentir um cocô, todo mundo querendo. E ali, aquele menino daquele tamanho pum. Todo mundo já tinha descido, todo mundo, a família toda já tinha ido. Minha sogra foi, gente. Todo mundo foi. E a gente lá esperando e ele lá em cima, com medo. A gente vai, vem! E ele não foi. Gente, o medo paralisa a gente. Ele desceu, contra fluxo, sozinho, todo mundo olhando para ele. Coitado, me deu uma dó danada. E ele não foi. Então assim, o medo paralisa, mas Deus não nos deu um espírito de timidez e um espírito de medo, mas um espírito de valentia, um espírito de coragem. Então, quando os israelitas ouviram aquelas palavras, eles permitiram que aquelas palavras entrassem no coração deles, e eles ficaram completamente atônitos e paralisados. Mas Davi, o escolhido de Deus, ele estava cuidando lá das ovelhas de seu pai. Mas o pai dele chegou: filho, teus filhos estão lá na batalha, porque os outros 3 filhos mais velhos de Jessé, os irmãos mais velhos de Davi, eles estavam seguindo Saul e estavam com ele na batalha, que era o que eu falei antes, que Deus havia rejeitado, que ele não olhava a aparência e olhava o coração. Então esses 3 filhos de Jessé estavam lá na guerra, e o pai, preocupado, disse: vai lá ver como estão seus irmãos, leva também um pouco de queijo, leva também um pouco de pão e leva comida para a turma lá. E aí Davi foi. Chegando aqui no versículo 16, só para você entender um pouquinho mais, ele diz que durante 40 dias o filisteu, esse gigante Golias, aproximou-se de manhã e de tarde e tomou sua posição. Então assim, de manhã e de tarde, por 40 dias, esse inimigo de Israel ficava os ameaçando, ficava os atormentando, ficava os infernizando. Agora, uma coisa que eu fico imaginando: Saul era um bom líder aqui? Esse exemplo fala uma coisa, que Saul era terrível. Saul, em vez de ele chegar para o povo ficou amedrontado, o povo ficou cheio de medo. Era para Saul, naquele momento, ter chego e falar assim: não liguem para as palavras desse homem, lembrem-se do que Deus já fez por nós.
Um dos nossos, nós somos da linhagem, me fugiu a palavra aqui, não é? Os nossos antepassados, né? Os nossos antepassados enfrentaram o Faraó. Eles atravessaram o Mar Vermelho e Deus era com eles. Eles viveram no deserto e Deus supriu a necessidade deles. Quando eles tomaram posse da terra, eles derrotaram Jericó. Deus foi com eles. Josué exterminou uma cidade inteira de gigantes. Então, Deus já foi com eles lá no passado. Ele será conosco. Bora, avante! Ao invés do líder motivar, o líder ficou com mais medo do que toda a sua equipe. E eles ficaram paralisados. Eles se esqueceram do que Deus havia feito para eles. Às vezes na nossa vida é assim também. Às vezes a gente está com um desafio diferente e a gente esquece do que Deus já fez por nós. Você fica paralisado, você deixa aquele desafio vir toda hora te atormentar. Toda hora ele fica maior, toda hora ele fica com mais poder e você se sente cada vez menor e cada vez com menos recurso, cada vez porque você não lembra das vitórias que Deus já te deu. Vou falar uma frase para você gravar no seu coração. Nossos desafios mudam de nome, mas o nosso Deus não. Seu desafio pode ser hoje o seu casamento. Seu desafio pode ser hoje no seu trabalho. Seu desafio pode ser hoje relacionamento. Seu desafio pode ser qualquer um, mas o seu Deus é o mesmo. E eu tenho certeza, se você for analisar a sua vida, você vai ver que Ele já te deu vitória em alguma área. Você já teve vitória. Traça a sua vida e vê aonde que Ele já te livrou. O que você está enfrentando hoje, Ele vai te livrar também. Vamos aprender com Davi, amém? Líderes encaram seus desafios e não fogem dele. O povo de Israel aqui nem consultou o Senhor, nem parou Deus, eles nem pensaram, nem lembraram de Deus. O desafio para eles era tão grande que nem de Deus eles lembravam. E eu vou dizer uma coisa, não tem como você desenvolver o seu potencial se você não derrotar os gigantes que tem na sua vida. Não tem como você entrar em Canaã sem antes você expulsar os gigantes que estão entre onde você está hoje e aonde Deus quer que você chegue. Eles sempre ficam entre o hoje e o nosso sucesso. E nós vamos aprender alguns princípios para derrotá-los, amém? Bom, a motivação do líder é sempre de servir e nunca de ser servido, né? Então, primeiro, líder encara os desafios e não foge deles. Ele lembra de que Deus já foi com ele, então ele tem força para encarar esse novo desafio. Líderes também, eles têm a motivação de servir. Ele não quer alcançar uma posição de liderança para ser servido. Ele não pensa, mas quando eu chegar no topo, nossa, não vou fazer mais nada. Vou sentar na minha mesa quando eu for o gerente geral do banco, quando eu for o gerente geral da minha empresa, eu vou pegar aqueles fulaninhos. Aí eles vão fazer tudo que eu quero. Então, liderança não é isso. Quando você pensa em ser líder, você tem que pensar, eu sou líder, qual é a minha motivação? Vou aumentar a minha influência para promover mais pessoas, para ajudar outras pessoas. E de fato, ser líder é promover outros. Ser líder é capacitar outros. Ser líder é servir e não ser servido. Porque havia ali, quando o povo chegou, Davi chegou lá na batalha, levando os queijinhos, levando os pãozinhos que o pai dele mandou, estava todo mundo falando, olha, o rei, os soldados entre si, o rei prometeu dar sua filha em casamento e isentar o pai daquele que derrotar esse gigante. Então ele vai casar com a filha do rei, vai se tornar genro do rei e toda a família vai ser isenta de imposto. Então estava todo mundo comentando, mas ninguém tinha coragem para encarar o gigante. Nem esse prêmio tão grande motivava as pessoas para encarar o gigante. Mas Davi, quando ouviu isso, repete para mim, é isso mesmo que o rei vai fazer, mas a motivação de Davi não era ser genro do rei, porque até mais para frente a gente vê que quando o rei de fato vai dar a sua filha, ele fala, quem sou eu para ser genro do rei? Quem é minha família para que eu tenha laços contigo? Ele era humilde, ele não almejava ser servido. A motivação de Davi não era derrotar o gigante, porque ele se candidatou. Eu vou, quem esse cara pensa que é? A motivação dele não era
filha do rei, uns prestígios do palácio, aquela comida, aquele vinho. Ele não pensou em nada disso. Ele pensou, o povo estava perecendo, o povo estava sofrendo, e ele tinha que dar um basta e exaltar o nome de Deus, porque esse gigante, por 40 dias e 40 noites, ele vinha, desafiava o povo de Deus e amaldiçoava o Deus desse povo. Ele pensou na nação. Ai, se nossos políticos fossem assim. Ai, se a vontade de cada homem que se torna um político, um candidato, ele pensasse, eu quero chegar lá para servir o meu povo. Nós teríamos uma outra nação. Seria maravilhoso. O líder segundo o coração de Deus pensa assim. Ele pensa em servir e não ser servido. Terceiro ponto, líderes não permitem que as palavras negativas o impeçam de avançar. Quando Davi decidiu em seu coração encarar o gigante, a gente olha aqui no versículo 28, quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha? Ele já foi desencorajado a exercer aquilo que ele tinha colocado no seu coração de fazer. O irmão mais velho dele já o desanimou, já jogou um balde de água fria nele, nos sonhos dele, no que ele queria fazer. Então assim, o líder segundo o coração de Deus, ele sabe que muitas pessoas irão desencorajar você de viver os seus sonhos. Mas você não permite que essas palavras entrem no teu coração e façam você... Porque ele podia ter... Poxa, nem meu irmão está me apoiando nessa, né? Acho que ele tem razão, né? Então acho que eu vou dar meia volta, vou ver, né? Nossa, as ovelhas do meu pai, né? Acho que ele quer que eu volte para lá. Então o inimigo, ele não tem prazer em ver você progredir. Às vezes ele usa pessoas para nos influenciar, para nos tirar do nosso destino, nos tirar do caminho que nos leva onde Deus quer que a gente chegue. Então Davi foi ridicularizado. Gente, isso foi em público, isso não foi assim no pé do ouvido. Ele falou na frente de todo mundo. Então imagine o coração de Davi, mas ele não permitiu aquilo abalar, né? Então ele continuou, pressionou. Então o líder, ele não impede que palavras negativas o impeçam de avançar. Então assim, a gente não pode ter medo de oposição. Sempre vai ter oposição nas coisas, ainda mais coisas de Deus. Eu sei que se eu fosse contar para vocês aqui, alguns já conhecem a nossa história, minha e da minha esposa, o que nós tivemos de oposição para fazer com que essa igreja acontecesse não foi brincadeira. Mas quanto maior a oposição, mais eu entendia que era de Deus. Quanto maior era o desafio, maior os gigantes que apareciam, toda semana aparecia um gigante novo para a gente detonar. Então assim, para atrapalhar, para botar medo no nosso coração, mais eu entendia que de fato aquilo era para ser dominado, aquele gigante era para ser esmagado e era para a gente avançar, porque Deus tem um plano maravilhoso. Quando você tem essa convicção, nada te para. Oposição, na verdade, acaba te animando a ir mais para frente. E a oposição fez com que Davi ficasse ainda mais cheio de confiança de que Deus era com ele e que era aquele caminho que ele tinha que ir. Mas aí o rei também o desanimou. Quando ele chegou para o rei, olha só, né, o rei falou assim, as palavras, no versículo 31, as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul e o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, teu servo irá lutar com ele. Saul respondeu: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz e ele um guerreiro desde a mocidade. Lembra que eu falei que o povo se esqueceu do que Deus havia feito por eles? Davi não. Olha o que Davi disse. Davi disse a Saul, ele rejeitou, né, o que o rei falou: você é inexperiente,
você não tem habilidade. Quem você pensa que é para enfrentar esse guerreiro? Davi chegou e pensou assim: ó, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão, quando aparece um urso e leva uma ovelha no rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando ele se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Meu, o cara fazia um UFC com o leão e com o urso. E Deus dava vitória para ele. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor me livrou da garra do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Davi nunca se esqueceu dos momentos que Deus era com ele. Você nunca se esqueça do seu histórico, dos momentos que Deus foi com você, dos gigantes que você já derrotou. Talvez o seu gigante era um vício que você tinha, você fumava cigarro, você determinou no seu coração que você iria parar, você venceu. Quando apareceu um outro gigante na sua vida, você lembra: não, Deus me ajudou com o cigarro, isso aqui eu também vou vencer. Você tinha um vício com pornografia, você venceu. Lembre-se disso, lembre-se dos seus passos, faça memoriais com Deus, porque quando você tiver um desafio novo, você vai lembrar que o seu Deus é o mesmo que te deu vitória lá atrás, vai te dar vitória na frente, amém? Davi nunca se esqueceu do que Deus fez com ele. E aí a história vai prosseguindo e Davi avança contra Golias. Golias chega contra ele, ridiculariza Davi de novo. Quem é você? Você vem contra mim? Porque Davi chegou com um cajado. Davi chegou com um cajado e com uma tiradeira. Ele falou: quem você pensa que é para vir comigo? Eu acho que eu sou um cachorro para você me enxotar com um pedaço de pau. Hoje mesmo eu vou te matar. E o gigante já desafiou, lançou mais palavras de desencorajamento para Davi. Davi não permitiu que o seu inimigo, aquelas palavras, entrassem no seu coração. Ele rejeitou aquelas palavras. Ele correu para frente do gigante. Quando o gigante se alinhou, ao invés de Davi ficar meio assim, ficar sambando, ficar andando para trás, titubeando, não, ele foi em direção ao gigante. Ele preparou sua tiradeira e lançou aquela pedra, cravou-lhe na testa do gigante. O gigante caiu para frente. Ele foi até o gigante, terminou o serviço. Ele não tinha nem espada. Como que você vai para a guerra sem espada? Ele pegou aquela espada do gigante e cortou-lhe a cabeça. Ele ficou tão feliz que ele levou aquela cabeça lá para a tenda dele, né? Ficou com a cabeça lá, né? Gente, que história fantástica. Depois fala que a Bíblia é chata. Que isso? Bom, isso aqui é uma fonte que, se Hollywood quisesse fazer filme interessante, aqui está cheio de história, cheio de enredo, sabe? Podiam fazer muita coisa legal que tem aqui, né? Não sei vocês, mas eu gosto muito de filme, mas, tem uns que dá licença, né? Bom, aqui diz que o rei falou para Davi o quê? Davi, você não tem condição de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. E esse filisteu aí, ele é um guerreiro desde a mocidade. Ser líder, nós vemos nessa história que não tem a ver com habilidade. Porque o líder nunca é, na maioria dos casos, o mais habilidoso, mas é aquele que tem coragem para dar o primeiro passo. Então não existe liderança sem coragem. Então o líder ali, se te vê, tinha outros guerreiros que sabiam lutar muito melhor do que Davi. Tinha cara que foi treinado, tinha muita gente ali que cresceu na escola ali no exército, aprendendo as estratégias de guerra, aprendendo a manusear a espada. Davi não sabia nada disso, porém ele era o único de toda aquela galera, de todo aquele exército que estava disposto a dar o primeiro passo. Então líderes nem sempre são os mais habilidosos, porque às vezes a gente usa a nossa falta de habilidade para nos manter na nossa posição de zona de conforto. Não, eu não vou liderar essa situação. Você está passando uma situação na sua família ou no seu trabalho, eu não vou dar esse passo, porque eu não tenho essa habilidade, eu não tenho essa expertise. E a grande realidade é, você precisa de coragem, nem sempre de habilidade. Você precisa de atitude. Atitude é muito diferente de habilidade. Quando eu cheguei aqui na igreja agora, eu vi o Natanzinho, filho da Jaque, andando. Primeira vez que
eu vejo ele andando o hall inteiro da igreja, né? Então, assim, a criança pequena, se você colocar uma escada na frente dela, ela vai subir, mesmo sem saber. Ela não tem a habilidade para subir, mas ela tem a atitude para subir. Ele não tem a habilidade de correr, mas ele começou a dar passos rapidinho ali, o Natanzinho. Então, ela tem mais atitude do que habilidade. E muitas vezes o líder é aquele que está disposto a dar aquele primeiro passo. É aquele que mesmo sem ter todas as respostas, mesmo sem saber tudo como tem que fazer. As melhores ideias, as melhores empresas sempre partiu de pessoas de coragem. E aí, mas tem um porém. Mesmo que os líderes não são os mais habilidosos, eles não permanecem, depois que eles dão o primeiro passo de fé e de coragem, eles não permanecem sem habilidade. Eles vão buscar aprender. Líderes segundo o coração de Deus estão sempre aprendendo. Olha comigo em Samuel capítulo 18. Vamos ver aqui o versículo 5. Isso já se passou há algum tempo, tá? Golias morreu, Davi tinha mais momento com o rei Saul, Davi se tornou lá um escudeiro do rei, enfim, caminhava com Saul, e aí começou a lutar, virou amigo do filho de Saul, e olha aqui no versículo 5 do capítulo 18, diz: tudo o que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade, que Saul lhe deu o posto mais elevado no exército. Isso agradou todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Ou seja, nós vemos um capítulo atrás, no capítulo anterior, um cara completamente sem habilidade. E agora passa-se um capítulo, a gente não sabe quanto tempo, meses ou anos, aqui ele já fala o quê? Ele era tão habilidoso que Saul colocou num posto elevado no exército. O que a gente aprende com essa lição? O líder, ele não é aquele que se destaca por sua habilidade, mas por sua coragem de dar o primeiro passo. Porém, ele nunca permanece o mesmo, ele está sempre aprendendo. Se talvez ele só tivesse dado aquele primeiro passo e não tivesse investido em desenvolver sua habilidade, ele não se tornaria o chefe do exército. Ele seria lembrado como o homem que matou Golias, mas não chegaria aonde ele chegou. Se você quer ser um líder segundo o coração de Deus, aprenda a aprender. Desenvolva as suas habilidades. O pessoal que toca, que canta, desenvolva as suas habilidades. Olha lá no versículo 30, que fala, do mesmo capítulo. Diz assim: os comandantes filisteus continuaram saindo para a batalha. E todas as vezes que o faziam, Davi tinha mais habilidade do que os outros oficiais de Saul, e assim tornou-se ainda mais famoso. Então a gente vê aqui muito claro que Davi de fato corria atrás. Ele treinava, ele aprendia, e assim tem que ser a gente, hein? Outro ponto importante, então nós falamos aqui, né? Que líder não foge dos seus desafios, mas ele encara. Nós vemos aqui que a motivação do líder é servir, não é ser servido. Nós vimos aqui que líderes não permitem que palavras negativas o impeçam de avançar. E líderes não são os mais habilidosos, mas aqueles que têm coragem para dar o primeiro passo. Líderes estão sempre aprendendo, sempre crescendo. E agora, um sexto ponto: líderes celebram o sucesso de seus subordinados. Eu lembro da história de Jesus. A Bíblia fala que Jesus pegou os seus discípulos e os enviou 2 a 2. E quando eles voltaram, eles começaram a contar para Jesus aquilo que eles tinham feito. E eles falaram: nós expulsamos demônios em seu nome, e eles foram expulsos, nós curamos enfermos em seu nome, chegaram tão alegres. A Bíblia fala que Jesus exultou em seu espírito. Eu imagino que Jesus deve ter dado uhul, né?
bem alto e bom som, celebrando dentro dele que os seus discípulos haviam aprendido e aplicado os ensinamentos dele. Então o líder, ele tem que aprender a celebrar o sucesso de sua equipe. Mas olha como Saul era um líder ruim. Olha comigo no capítulo 18, no versículo 8. As pessoas chegaram, as mulheres começaram a cantar: Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. Não lembro se era essa o ritmo, né? Não lembro, porque lá em Recife, quando eu morei lá, tinha uma tal de Alaúça, não sei se já ouviram falar, é uma figura folclórica de Recife, que volta e eles cantavam: Alaúça quer dinheiro, quem não dá é pirangueiro. Eles iam lá coletar dinheiro da galera, né, para fazer a bagunça deles. É uma coisa do folclore lá no destino. E aqui eu fiquei com essa música na cabeça, né? Eu cresci lá, né, no Nordeste, minha infância foi lá. E aí eu fiquei me dizendo: Davi matou. Então, para mim foi assim. Na geração de hoje, talvez teria mais um ritmo voltado para Justin Bieber, né? Mais funk, né? Deus do livre. Então, e aí a gente vê aqui que Saul, ele ficou muito irritado no versículo 8 com esse refrão. E aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares? O que mais lhe falta senão reino? Daí em diante Saul olhava com inveja para Davi. Gente, Saul era rei. Ele não tinha que ter inveja do seu subordinado, ele tinha que celebrar que o seu subordinado estava tendo sucesso. O rei, o líder, segundo o coração de Deus, ele celebra com a vitória da sua equipe. Ele tem o prazer de ver. Eu me alegro muito quando eu vejo a galera aqui da nossa equipe da igreja pregando aqui na frente, tendo uma boa desenvoltura. Gente, que foi a Débora aqui na outra quarta-feira, né? Foi show de bola a Torre de Babel, velho. Nossa, quando eu vejo, fiquei sabendo do David aqui também, né? Que falou sobre Moisés no domingo na final da Copa, 2 domingos atrás, né? Foi tremendo. Então assim, isso alegra demais o meu coração. E a minha vontade como líder é ver vocês indo mais longe do que onde eu fui. Então todo líder, ele tem que ter essa expectativa em mente, né, de preparar a próxima geração para ir mais longe, de passar o bastão. Se você que é pai, você que é mãe, você tem que ter esse desejo de ver seus filhos irem mais além de onde vocês foram, né? Meu pai sempre fala isso para mim: filho, eu quero ver você mais próspero do que eu quero ver você com mais bens do que eu. É o que eu desejo não só para você, mas para suas irmãs. Então assim, a gente como líder, a gente tem que ter isso em mente, preparar nossos filhos, preparar nossas filhas, preparar nossa família, preparar nossos amigos, nossos subordinados no trabalho, para que eles tenham êxito, amém? E a gente se alegra e celebra com eles. Mas Saul ficou irritado, alma cebosa, não à toa que foi rejeitado por Deus, né? Mas aqui diz no versículo 14 que Davi tinha êxito em tudo o que fazia, porque o Senhor era com ele. Lembra da história de José? Mesma coisa, José tinha êxito em tudo o que fazia, porque o Senhor era com ele. Favor de Deus. Lembra que eu falei no culto passado? Para o Senhor ser com você, você também precisa ser com Ele. João 15 fala que Jesus é a videira verdadeira. Se você é um ramo por si só não tem como dar fruto, mas quando ele está conectado com a videira, ele pega dos nutrientes dessa videira e brota muitos frutos. Então, se nós queremos ter esse favor de Deus, nós precisamos estar com Ele, porque nós estamos conectados a Ele. Ele sempre poderá influenciar a gente para que a gente tenha êxito em tudo que venhamos a fazer, amém? Então, quase penúltimo ponto: líderes desenvolvem pessoas, né? Então o que eu falei aqui? Que Davi transformou um bando de desocupado em poderosos guerreiros. Ele pegou aquela galerinha, toda aquela turminha lá. A Bíblia fala na caverna de Adulão. Olha lá, 1 Samuel 22. Só vira mais umas páginas aí. Diz assim: Davi
fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e sua família e seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Então ele pegou uma turma de endividado, uma turma de descontente. Gente, descontente não é fácil de lidar, viu? Não sei se você tem gente descontente no seu trabalho, o colega vive reclamando, meu salário é ruim, meu chefe é ruim, essa empresa é ruim. Então assim, imagina ele liderando esse povo. Isso é reclamação atrás de reclamação. Mas ele transformou esses caras em poderosos guerreiros. Olha lá, 2 Samuel. Vai lá para 2 Samuel 23, 8. 2 Samuel 23, 8. Diz assim: estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um taqumonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 200 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho do Aoíta Dodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros, esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve sua posição e feriu os filisteus até sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eliezer estava, mas somente para saquear os mortos, porque o cara matou todo mundo sozinho. Então, depois dele, Samar, filho de Agé, de Ará, os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia ali uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samar tomou posição no meio da plantação, defendeu e derrotou os filisteus, e o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. No versículo 18, Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com sua lança, matou 300 homens. Depois Benaia, no versículo 20, filho de Joiada, era um corajoso soldado, realizou grandes feitos, matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe. Num dia de neve, desceu no buraco e matou um leão. Depois matou um egípcio de grande estatura. E aí a gente vai vendo que esses foram os valentes de Davi, que outrora eram endividados, descontentes, cheios de problema, negativos, mas foram transformados. O líder, segundo o coração de Deus, ele tem essa capacidade de conduzir pessoas de um ponto ruim e levá-las a um ponto melhor. E Deus deseja fazer isso através da sua vida. Tem pessoas hoje mesmo no seu ciclo de influência que Deus quer te usar. A pessoa está vivendo uma vida amargurada, mas Deus quer te usar para liderar essa pessoa, para encaminhar essa pessoa a uma vida em abundância que Deus tem para ela. Amém? Líderes desenvolvem pessoas, pais desenvolvem seus filhos. Foi isso que Jesus fez com os discípulos. A gente vê as histórias dos discípulos de Jesus. Nossa, tínhamos ali que dar licença, mas se tornaram homens que mudaram o mundo. Então, leve pessoas com você. Um dos conceitos de liderança é levar pessoas com você, né? Para que elas olhem, observem e aprendam. É tão bom quando o pai leva o filho para fazer uma atividade junta e o filho aprende com o pai a exercer aquela atividade. Então, da mesma forma, nós, líderes segundo o coração de Deus, devemos também conduzir a vida dessa forma. O último ponto é líderes que fortalecem em Deus, consultam Deus antes de tomar decisões. Então vou terminar com esse último ponto. Teve um momento que Davi tinha ido guerrear. No momento que ele estava guerreando contra seus inimigos, um outro povo, outros inimigos de Davi, vieram a cidade dele, onde estavam acampados, e sequestraram suas mulheres, seus filhos, não só dele, mas de todos os guerreiros dele, e queimaram todas as casas ali, as tendas, enfim, e foram embora. Olha que tristeza. Quando eles voltaram da guerra, cadê minha mulher? Cadê meu filho? Desespero. Você que é pai, você que é mãe, né? Você fica imaginando, cadê o marido? Cadê minha mulher? Né? Então, a Bíblia fala que eles ficaram tão desanimados. A Bíblia fala que naquele momento todo mundo esmoreceu. Mas Davi se fortaleceu no Senhor. O povo estava tão desacreditado que queria apedrejar Davi, como se ele fosse o culpado.
Mas Davi se fortaleceu no Senhor. Lembra da harpa? Lembra do violãozinho aqui? Ele aprendeu a se relacionar com Deus. Ele aprendeu a ter intimidade com Deus. Quando você sabe onde Deus está, quando você sabe aonde encontrá-lo, você é fortalecido. Eu tenho certeza que naquele momento Davi se afastou da multidão e começou com a sua harpa. Deus está aqui. E Deus foi falando no coração dele, ele cantando e o louvor enchendo o coração dele de fé, de esperança. Aí ele mandou um sacerdote e consultou o Senhor e ele perguntou: Deus, devemos perseguir os nossos inimigos? Deus falou: sim, vão e vocês terão êxito. Ele consultou Deus para tomar a decisão que tinha que fazer. Naquele momento de tamanha dificuldade, eles avançaram contra aquele exército, derrotaram todos eles, recuperaram suas mulheres, seus filhos, ninguém foi ferido, só os inimigos que foram mortos, e depois eles saquearam todo mundo ali ainda. Líderes se fortalecem em Deus e o consultam antes de tomar decisões. Nós possamos aprender nessa noite com Davi. Vamos fechar nossos olhos?